Caríssimos irmãos e irmãs, dentro dessa semana toda especial que ora vivemos, inclusive também temos entre nós relíquias de Santa Teresinha que estão percorrendo até a próxima quarta-feira a nossa arquidiocese. O Senhor nos concede uma palavra que chama a nossa atenção e nos convida à esperança, como acabamos de ouvir no finalzinho do Evangelho, diante das várias circunstâncias. Jesus falava, fez os milagres, já planejava a sua morte. Fala a leitura do Evangelho, mas ele continuava fazendo o bem. E Miqueias fala daqueles que planejam também fazer o mal aos outros. Já acordam de manhã pensando o que podem fazer para atrapalhar a vida das pessoas. Mas no final vai lembrar que justamente sempre passa esse tempo, chega um novo tempo. O mundo gira e a cruz permanece em pé. Ou seja, vemos que quantas situações que se passa naqueles que seguem a Jesus Cristo, e se passou no passado, se passa também no presente. São tantas situações que aparentemente parece que não tem uma continuidade, uma solução. Até mesmo no Evangelho de hoje aparece um pouquinho uma repercussão, um pouquinho assim lembra o servo de Javé, o servo sofredor de Isaías, né? Que não quebrará a cana rachada, né? E não pagará a mecha que ainda fumega. Enfim, esses aspectos todos que nos fazem pensar, meus irmãos e irmãs, sobre aquilo que nós somos convidados a ser cada vez mais. E que Maria, estamos com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na sua humildade também nos ensina. Olhou para a humildade de sua serva, por isso doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E que nos ensina, meus irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, a ver que nunca faltou, não falta e não faltará aqueles que perseguem os cristãos, que falam mal da igreja, aqueles que utilizam os poderes que têm. E aí tanto em Miqueias como também no Evangelho fala um pouco disso, ele para poder silenciar Jesus Cristo, tentando também matá-lo de outra forma, de outra maneira, hoje também, calando a sua voz, não deixando que apareça o anúncio do Evangelho, da palavra de Deus. Então nós não nos assustemos com as questões que existem, com os vários poderes que as pessoas têm, tanto de comunicação, como financeiro, como também de influência, de querer silenciar a voz de Cristo, que é a sua igreja hoje também, nos seus vários aspectos, querendo tirar o entusiasmo dos cristãos católicos e, ao mesmo tempo, desacreditar aqueles que, em nome da igreja e como igreja, servem ao povo de Deus. Nós vemos que isso é uma realidade que a igreja sempre enfrentou e enfrenta também hoje, mas que, como fala o Evangelho, nós somos convidados, no meio disso tudo, a continuar fazendo o bem. Segunda parte do Evangelho fala disso, levando esperança e continuar fazendo o bem, no meio das várias circunstâncias. Nós nunca ficaremos livres das várias questões e várias pressões contrárias à caminhada da igreja, ao silenciar Jesus Cristo hoje, que a igreja anuncia e proclama a todas as pessoas. Mas nós somos chamados justamente a continuar fazendo bem às pessoas, seja no meio de tanta desesperança, depressão, cansaços, de tantas situações que tem, de passar levando as pessoas levando a esperança no Senhor e confiando no Senhor que passa no meio de nós. E nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, uma peregrinação, como nós temos agora uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, faz com que também a fé dos cristãos católicos possa se reacender ainda mais e dizer, não, nós não estamos sozinhos. Maria está conosco, caminha conosco, numa imagem que é um belo sinal da sua presença no meio de nós e que nos exorta e nos ensina cada vez mais a continuar firmes no Senhor, a continuar animando e anunciando aquele que é a vida, caminho e verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos a grande missão de ser uma presença no mundo. Muitas vezes a missão é feita em tempos em que isso é possível fazê-lo com santas situações de liberdade, outras vezes também na falta de liberdade, como nós temos muitas regiões do mundo onde os cristãos são perseguidos, onde os cristãos são mortos, são martirizados. Próximo dia 6 de agosto, estaremos celebrando o dia de oração pelos cristãos perseguidos,
Nós sempre temos uma celebração importante aqui no Rio de Janeiro, lembrando isso, junto com a ACN, que recorda um pouco isso. E nós temos muitos irmãos cristãos em várias regiões do mundo, e nós mesmos, onde não é uma perseguição cruenta, né, ou de expulsar das casas, etc., como temos na própria América Latina, nós temos isso. Nós temos outras maneiras de tentar desacreditar aqueles que falam em nome da igreja e anunciam a vida em nome da igreja. Isso faz parte um pouco de todo o ódio contra a fé e contra Jesus Cristo, como nós ouvimos. Leitura de Miqueias e a leitura do Evangelho, a primeira parte, lembra um pouco essa realidade da qual, meus irmãos e irmãs, somos chamados a estar muito atentos e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que nos fortaleça, para que nós não desanimemos diante das dificuldades, mas que quanto mais nós somos também pressionados, somos perseguidos, mas nós sejamos unidos e continuemos ainda mais a passar pelo mundo fazendo bem e levando esperança, como recorda a segunda parte do Evangelho, que nós possamos sempre mais fazer a nossa parte, para a qual nós somos enviados, a anunciar a boa notícia de quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós, derramando seu sangue na cruz, que é a nossa vida e nossa salvação. Nós, aquele, meus irmãos, quando é possível, em todos os meios que nós temos e podemos, de poder passar fazendo bem pelos meios de comunicação, pela presença social junto aos pobres, pela assistência espiritual a quem passa pela tribulação ou pela depressão, ou seja, essa presença da igreja, né, animada pela ação do Espírito Santo, que nos impulsiona para podermos continuar a nossa missão. Peçamos a Deus que esses acontecimentos todos que ocorrem em nossa arquidiocese nessa semana, essa semana e a próxima também, nos ajudem ainda mais a estar atentos aos sinais, vendo o que acontece ao nosso redor, nunca desanimarmos pelas dificuldades que enfrentamos, ou muitas vezes de perseguição que nós temos, em todos os aspectos que nós podemos enxergar, e ao mesmo tempo que nós continuemos com entusiasmo, com generosidade, a anunciar a vida e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda mais quando nós nos preparamos para o grande jubileu de peregrinos da esperança. Coloquemos bem no coração essa consciência, nossa missionária. Estamos também no segundo sínodo sobre as missões, que estamos cada vez mais sermos peregrinos no meio dessa nossa grande cidade, e também pelas cidades do Brasil, aqueles que nos veem, escutam, acessam, sermos enquanto a igreja que passa pelo mundo, como Jesus, fazendo bem, levando as pessoas a uma nova vida, sofrendo perseguições, sofrendo ameaças, mas mais diversas, mas nunca deixando de continuar fazendo bem, sabendo que por mais que se ameace e fala, a igreja continua a sua missão, seja num tipo de vida, num tipo de sociedade, continua a sua missão permanente de anunciar a boa notícia, a boa nova, desse amor de Deus que desce até nós, que vem até nós e que se atualiza hoje na vida de cada um de nós. Que também nós, meus irmãos, aqui nessa igreja que tem tantos aspectos históricos da nossa cidade, tantos aspectos que marcam também a história da nossa cidade, o marco português, a fundação da cidade, a sepultura do fundador da cidade e, ao mesmo tempo, a imagem histórica de São Sebastião, nos ajude cada vez mais sinais que nós temos ao nosso redor, a vivenciar cada vez melhor também a nossa identidade cristã e católica nessa cidade, continuarmos unidos na fraternidade, na comunhão entre nós, que isso que faz a diferença, a nossa comunhão, a nossa unidade, para podermos passar fazendo bem, anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Como fala o Evangelho, eles continuam fazendo bem e passando, evangelizando, anunciando a boa notícia e levando esperança para todos. E essa é a nossa missão, não importa quais sejam os ingredientes ao nosso redor, que estão ao nosso redor, se positivos, se negativos, cabe a nós cada dia, cada momento pedir esse dom da fortaleza, o dom da fé, e podemos cada vez mais passar anunciando a boa notícia para todos. Amém.